Oi, hoje é a resenha do livro Billy, com limão verde na mão, escrito por Décio Pignatari, literatura infanto-juvenil começando esse ano aqui de 2020. Bom, a primeira coisa que a gente precisa confirmar é que sim, esse livro aqui é literatura infanto-juvenil, com certeza. E claro também, o título da obra nos remete a algo bastante sonoro, Billy com limão verde na mão. Soa muito poético, mas que também isso aqui é óbvio, por causa do autor, Décio Pignatari, um grande poeta concretista, que junto com os irmãos Haroldo e Álvaro de Campos fizeram o grande movimento chamado concretismo. Sim, aquele tipo de poesia que com certeza vale mais o espaço onde ela está inserida, mais especificamente, né, o papel. Se bem que a gente pode considerar também as novas mídias que vieram depois que eles criaram o movimento. Sim, é aquela poesia que fica distribuída pelo papel e por causa do formato que é distribuída as palavras, outras coisas vão surgindo. Com certeza, uma poesia completamente visual. Quem estuda semiótica se divertia bastante com as poesias lá do concretismo, com certeza. Eu nunca li, para falar a verdade, muita coisa do Décio Pignatari. Isso aqui praticamente é a primeira obra completa que eu vejo. Antes eu só tinha alguns extratos de poesias muito desconhecidas. Como por exemplo essa aqui que eu vou colocar na tela. Um verdadeiro classicão que a gente via sobre poesia lá nas aulas de língua portuguesa nas escolas. Mas claro, isso aqui não foi a grande obra-prima do Décio Pignatari, ou talvez a gente mais conheça ele por causa realmente desse grande poema. Mas ele fez muitas outras coisas mais interessantes, principalmente nessa coisa de transformar palavras com o formato que é distribuída num papel. Por exemplo, eu acho muito interessante essa outra que eu vou mostrar aqui, que é de 1962. Dá para ver que o movimento que é produzido aqui com a distribuição das palavras é muito mais eficiente do que, claro, lá do classicão da Coca-Cola. E claro, quando eu estava lembrando de tudo isso, eu fiquei pensando, como será então o Décio Pignatari aqui num livro de literatura infanto-juvenil? Será que vai ser diferente? Será que ele vai usar esses recursos totalmente visuais de sua poesia? Como é que vai ser esse livro? Será pura poesia ou terá alguma prosa? Pois bem, quando eu comecei a abrir então o livro, eu dei de cara nos primeiros textos aqui e realmente percebi que era pura prosa. Com certeza isso me estranhou bastante. Claro, quando eu bati o olho e ainda não tinha começado a leitura. Mas quando de fato eu comecei, eu percebi algo bastante interessante. O começo aqui do livro é totalmente em prosa. Não sei se dá para perceber bem, porque a cor aqui está meio difícil, né? Vermelho com letras em preto fica de difícil leitura. Mas de qualquer forma, o que vale aqui que é um baita de um bife, né? Como a gente chama, um texto bem contínuo, que atravessa várias páginas e não tem divisão de parágrafos. No caso aqui, uma coisa importante é que, além disso, a gente percebe que não tem vírgulas nem ponto final. É uma frase uma atrás da outra. Claro que aqui a gente pode observar que, na verdade, é exatamente a observação do personagem aqui protagonista e também uma espécie de seus pensamentos e suas elucubrações sobre o mundo que ela tem na sua frente. Eu falei ela porque é uma garota. E olha só uma frase de destaque que temos aqui, tá? Tem letras mais garrafais. Por tudo aquilo que eu sei e que eu não sei, com quase 13 anos, a minha vida não está legal. Ou seja, a gente já percebe logo de cara que a protagonista aqui dessa história está realmente refletindo sobre a sua própria existência. Bom, e afinal, quem é ela? É a Billy, lá do título aqui da obra. Billy é um apelido de Belissa. Como a gente já viu, uma garota que está quase chegando aos 13 anos. E aí, a gente, claro, monta uma ideia na nossa cabeça. Assim, é uma criança que está passando para a sua fase de adolescência. E essa grande prosa, esse texto aqui contínuo, sem divisões de vírgulas, pontos finais e qualquer outra marcação, realmente faz com que a gente perceba que ela está em conflito do que ela é e o que ela pode ser no futuro. A gente tem vários quadros aqui que aparecem na frente dela quando ela está observando lá da sua casa a vivência de tudo que há em volta ali do bairro, praticamente da rua. Enfim, muita coisa ela fica observando. É uma abertura bastante interessante aqui do livro e a gente fica pensando, uau, que coisa interessante, bem densa que está aqui no começo. De repente, claro, o livro vai passar por umas certas mutações interessantes. E a primeira com certeza é que logo em seguida a toda essa exposição que a Billy tem à sua frente, ela meio que foge para meio que se proteger de tudo aquilo.
digamos, a realidade que está chegando perto dela. Então ela escapa para um certo morrinho, ela sobe lá no alto e grita para o horizonte, né? Exatamente o seu apelido. Billy! No que a natureza responde? Não é com um eco, é exatamente com um limão verde que vai direto na sua cabeça. Aí claro que a história já descamba um pouco para um pouco mais fantasioso, mais próprio para uma literatura infanto-juvenil, porque vamos combinar, né? Essa abertura aqui não se parecia de modo algum algo para crianças, muito menos para criança ler. Quer dizer, com certeza uma criança não consegue ler isso aqui de jeito nenhum. No máximo, o adulto pode ler para ela, mas mesmo assim, o adulto vai se engasgar, porque como não tem marcação de vírgula, ponto final, nada, é um baque só que ele tem que falar o tempo todo. De qualquer forma, quando o limão verde volta na cabeça da Billy, meio que a história entra numa outra fase, que é a coisa da ação e da reação. A Billy tem um temperamento um pouco meio explosivo. Ela quer botar para fora o que ela está sentindo. Por isso que ela grita o seu próprio nome ou o seu apelido. Como resposta, a natureza devolve um limão verde na cabeça dela. E ela taca o limão, pega ele na mão e taca de volta em algumas coisas que estão à volta, como por exemplo uma mariposa ou um passarinho, vários elementos ali da cena na frente dela. E sempre quica o limão lá e volta outra coisa para cima dela. É realmente um efeito de ação e reação o tempo todo. Que pode até soar uma coisinha engraçada, mas também não é exatamente isso, talvez, a proposta aqui do livro. Depois que fica até um pouco enrolando nessa situação aqui, entre os passarinhos, mariposa, a própria Billy, limões e outros elementos que aparecem aqui, chega-se a uma conclusão aqui bastante interessante, que é uma reflexão da própria personagem. Eu não vou ler porque é um texto grande, mas está aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ler, mas também se ler chega a ser quase um spoiler. Na verdade, é um resumo aqui do que a personagem Billy está sentindo. Ela já começa com: isto está ficando impossível. A cada coisa que eu quero, ganho duas que não quero. E depois lá, ao final de toda essa reflexão, diz: desse jeito, o mundo inteiro vai acabar caindo em cima das minhas costas, como se fosse atleta de circo. Depois disso, dessa conclusão que ela chega, passamos para uma outra fase aqui dessa história, onde literalmente meio que ela está um pouco cansada de tudo aquilo, daquele processo, como eu disse, de ação e reação do mundo para com ela, das suas atitudes. Ela meio que dá uma descansada ali no gramado onde ela está, no morrete que ela tinha subido. E aí começa um verdadeiro sonho para a Billy, para a Belissa. E aí a história cai numa certa repetição que eu considerei um pouco bem enfadonha. Pois por causa de um efeito que aconteceu quando ela jogava as coisas e acertava, seja animais ou objetos, essa mágica que aconteceu, podemos dizer, começa a invadir os sonhos dela de uma maneira muito repetitiva. Aliás, de maneira bem exagerada, que eu considerei que talvez o texto tenha se perdido um pouquinho. Mas o curioso é que talvez exatamente essa repetição se assemelhe mais ao universo infantil. Sabe quando a criança teima em rever alguma coisa, e não mais apenas uma vez, mas duas, três, quatro, cinco vezes, 10, 15 vezes? É o que acontece aqui, essa sensação e passa para a gente. Meio que quando ela está sonhando, ela volta a ser criança, ela já não é mais aquela garotinha, está quase chegando aos 13 anos, quase virando uma adolescente. Ou seja, ela está num mundinho mais confortável para ela, com certeza. Mas depois de muitas e muitas páginas, esse momento também acaba aqui no livro, aí depois vamos aos finalmente. E basicamente nesse desfecho da história que a gente tem até uma coisa um pouco parecida mais com a poesia concretista que o Ignatari fez bastante. Nessa frase aqui, ó. Não sei se dá pra ver direito também aí, mas eu vou dizer então pra vocês. Ela estava usando uma camisetinha que ficou muito esfarrapado depois das aventuras que aconteceram aqui nessa rápida história. Bom, a frase era: o futuro nos pertence, mas com os furos, as manchas que apareceram por lá, a frase ficou reduzida a: o furo nos penence. Claro, uma jogada visual que é a coisa da poesia concreta. Também um resumo aqui dessa história de Billy. E por fim, ela meio que acaba repetindo também ao final aquele mesmo ato onde tudo aqui começou a se complicar, que é de jogar o limão verde em algum objeto. Só que ela realmente pega um grande objeto. Eu não vou dizer exatamente qual é, porque é o desfecho da história e aí tudo se encerra. E aí você me pergunta exatamente o que é essa história.
E eu respondo, é exatamente só isso mesmo. É uma garota que está em reflexão da sua própria existência. Ela está percebendo que ela está deixando de ser criança, entrando para a sua vida quase adulta. Antes, claro, vem a adolescência. Então ela tem um momento de rebeldia, passa por um perrengue, depois ela descansa, sonha, volta à sua infância, que é mais tranquila. Quando ela acorda de novo, ela volta do mesmo jeito, praticamente tendo as mesmas atitudes. Claro, mudou aqui um pouquinho ali, mas no fundo, Melissa continua sendo Billy. Acho que ela ainda não quer ser Belissa no final das contas. É o máximo que eu posso dizer aqui a respeito do desfecho aqui dessa história. Se é que a gente pode dizer que realmente há uma história. Digamos que há um conceito geral aqui que o Décio Pignatari quis passar pra gente. Agora, no fundo, dá pra dizer que isso aqui é uma literatura infanto-juvenil? Sim e não. Em alguns momentos parece bastante, em outros destoa completamente. Digamos que a estrutura, principalmente visual da poesia concreta, realmente não é, acho que, de agrado de uma criança. Os adultos podem se encantar mais. Talvez seja um livro que é aquele tipo que agrada a criança ao mesmo tempo que agrada o adulto, tanto o filho quanto o pai. Pode ser que sim, pode ser que não. Há dúvidas a respeito disso. Uma coisa que eu posso comentar também, as ilustrações aqui foram feitas pelo Daniel Bueno. Também é outra coisa que atrapalha. Não tem nenhuma pegada assim fofinha. Vocês sabem, né? Todo livro para crianças tem aquela arte bonitinha, agradável de ser lida, que as crianças gostam de ficar folheando, revendo as imagens. A arte aqui proposta pelo Daniel Bueno realmente não é atrativa, mas de modo algum. Ou seja, outra coisa que afasta as crianças, mas também acho que afasta os adultos, porque não é uma arte realmente bonita, agradável aos olhos. E também vale dizer uma coisa, né? Esse livro aqui é daquela editora que já fechou há um bom tempo, a Kozak Naif, que fazia livros objetos. E a arte desse livro aqui realmente é sensacional. Existe essa sobrecapa aqui que fecha com a quarta capa e vários elementos aqui do livro são interessantes. Tem até um trecho aqui que tem umas páginas dobradas, que quando você abre as páginas você percebe que na verdade é uma outra que vem logo a seguir. Uma coisa bastante interessante que tem a ver com aquela coisa da Billy tentando perceber ou descobrindo que está se tornando outra coisa ali na sua vida. E também, para falar sobre poesia mais concreta, ou quase isso, a gente tem aqui na quarta capa também uma outra poesia, que também é um resumo aqui dessa obra. Acho que ficou visível para vocês aí. Não sei se apareceu todos os textos, mas é isso. Esse texto aqui, ele fica oscilando o tempo todo entre uma história interessante para crianças ou não. Talvez essa pergunta que a gente precisa fazer o tempo todo a respeito deste livro, Billy com Limão Verde na Mão, de Décio Pignatari. Portanto, nessa dúvida, realmente eu não sei se ele atingiu exatamente o objetivo que ele queria, que era contar uma história para crianças. Se é que era uma história para crianças, ou na verdade apenas uma história para adultos, que no final das contas, lá no catálogo, aqui no expediente, é nomeado é ficção, literatura infanto-juvenil. Não sei se está certo tudo isso. Enfim, gostei um pouco, desgostei por outros aspectos também. Como literatura infantil, eu acho que é completamente um pouco falho esse produto aqui. Como literatura para adultos, pode ser interessante para a gente poder valorizar essa questão da poesia concreta, associada às ilustrações aqui do Daniel Bueno. Vá lá, aí é interessante. No geral, no conjunto, eu atribuo para Billy com Limão Verde na Mão, escrito por Décio Pignatari, apenas 3,5 asteriscos. Com certeza é algo que eu vou esquecer breve. Agora, mesmo sendo um livro estranho e meio difícil até de ser lido, pode ser uma boa experiência de leitura com certeza para vocês. Por isso eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para você poder adquirir através da Amazon esse produto aqui da extinta editora Kozak Knife. Como disse, é um livro objeto. Talvez esse conceito de livros objetos atrapalhe um pouco no final a obra em si, ou no fundo também tem tudo a ver. Se vocês puderem comprar, tiverem interesse na verdade nessa obra aqui desse poeta brasileiro e usarem o link para poder adquirir, respondam aqui depois nos comentários do vídeo o que vocês acharam dessa experiência aqui. Será que eu estou certo? Realmente é uma experiência um pouco assim duvidosa? Ou realmente dá para dizer que isso aqui é uma verdadeira literatura infanto-juvenil? Estou muito curioso pela opinião de vocês. É um livro baratinho e qualquer coisa
sei lá, alguém pode gostar. Talvez até a criançada goste no fundo dos desenhos, mais ou menos, que tem aqui dentro. É uma questão de experiência, né? Mostrar e ver, é bonito ou não é? É. Depois a gente resolve isso. Mas enfim, esse é tudo que eu tinha a dizer a respeito desse livro aqui do Décio Pignatari. Mas sim, eu vou procurar outras obras dele. Eu sei que tem alguns livros de contos, contos também que dizem um pouquinho também estranhos, não estão exatamente no formato de contos. Tem peça teatral, também tem crônicas. São um trio de livros bastante interessantes que foram publicados depois que o Décio Pignatari já havia falecido. Ele morreu em 2012. Enfim, ainda estou interessado no que ele produziu, fora aquelas poesias concretas que eu já gostava bastante. Enfim, acho que era isso. E agora é só esperar um próximo vídeo de resenha aqui no Montagem de Livros. Teremos mais livros de literatura infantil, aí realmente mais no formato mais clássico, até o final do mês. Mas enquanto o próximo vídeo resenha não chega, eu deixo aqui do lado outras resenhas que já aconteceram lá no ano de 2019. Algumas bastante interessantes também. E tchau!